Frank Miller. O mestre das sombras, Frank Miller, é um dos nomes mais influentes e respeitados da indústria de quadrinhos. Nascido em 27 de janeiro de 1957, em Olney, Maryland, Iowa, Miller cresceu em uma família de classe média e desenvolveu um amor precoce pelos quadrinhos. Início da carreira Miller, começou sua carreira nos quadrinhos como um desenhista e roteirista freelance, trabalhando para editoras como a Gold Key e a Warren. Seu primeiro trabalho notável foi na série The Twilight Zone, da Gold Key, em 1978. Daredevil e a ascensão ao estrelato em 1979, Miller foi contratado pela Marvel Comics para trabalhar na série Daredevil. Foi aqui que ele realmente começou a fazer seu nome, criando uma nova direção para o personagem e introduzindo elementos de noir e crime que se tornariam sua marca registrada. A partir de Daredevil, Miller começou a ganhar reconhecimento e elogios da crítica e do público. Sua colaboração com o desenhista Klaus Jansson resultou em algumas das histórias mais icônicas da série: Batman, O Retorno do Cavaleiro das Iosa. Trevas, em 1986, Miller foi contratado pela DC Comics para criar uma nova história de Batman. O resultado foi Batman, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns, uma minissérie que revolucionou a forma como o personagem era visto e reinterpretou a mitologia de Batman de uma maneira mais sombria e madura. Essa história é considerada um marco na carreira de Miller e um dos principais responsáveis por revitalizar o personagem de Batman. Sin City e o cinema. Em 1993, Miller criou a série Sin City, uma coleção de histórias em preto e branco que se passam em uma cidade corrupta e violenta. A série foi um sucesso de crítica e público e foi adaptada para o cinema em 2005, com Miller como co-diretor ao lado de Robert Rodrigues. Legado e influência. Frank Miller é amplamente considerado um dos maiores criadores de quadrinhos de todos os tempos. Sua influência pode ser vista em muitos outros criadores e em várias adaptações cinematográficas de seus trabalhos. Além disso, Miller é conhecido por sua personalidade forte e suas opiniões políticas e sociais, o que o tornou uma figura polarizadora na indústria dos quadrinhos. Principais obras: Daredevil, 1979, 1983. Batman, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, 1986. Sin City, 1993, 1998. 300, 1998. Batman, Ano 1, 1987. Prêmios e reconhecimentos: Prêmio Eisner de Melhor Escritor, 1986, 1987, 1999. Prêmio Harvey de Melhor Escritor, 1986, 1987, 1999. Prêmio Inkpot, 1986. Frank Miller continua a ser uma figura importante na indústria dos quadrinhos, criando novas histórias e inspirando novas gerações de criadores. Seu legado como um dos maiores criadores de quadrinhos de todos os tempos está assegurado. A família de Frank Miller, nasceu em 27 de janeiro de 1957, em Olney, Maryland, Iowa. Ele é o segundo de 3 filhos de William e Laura Miller. Pai: William Miller, o pai de Frank, era um vendedor de seguros e um homem de negócios. Ele era um homem conservador e tradicional, que valorizava a educação e a ética de trabalho. Mãe: Laura Miller, a mãe de Frank, era uma dona de casa e uma artista amadora. Ela era uma mulher criativa e apoiadora que incentivou o interesse de Frank pelos quadrinhos e a arte. Irmãos: Kurt e Steve Miller. Frank tem 2 irmãos, Kurt e Steve Miller. Kurt é um engenheiro e Steve é um escritor e editor. Casamento e filhos. Frank Miller casou-se com a atriz e modelo Lynn Varley em 1986. Eles têm uma filha, Juliette, nascida em 1991.
O casal se divorciou em 2005. Relacionamentos Frank Miller. Também teve relacionamentos com outras mulheres, incluindo a atriz e modelo Kimberly Hall e a escritora e editora Diana Schutz. Vida pessoal. Frank Miller é conhecido por sua personalidade forte e suas opiniões políticas e sociais. Ele é um defensor da liberdade de expressão e da propriedade intelectual. Miller também é um ávido colecionador de arte e quadrinhos. Saúde. Frank Miller sofreu um acidente vascular cerebral em 2012, o que o levou a se afastar temporariamente do trabalho. Ele se recuperou e continua a criar quadrinhos e a trabalhar em projetos de cinema e televisão. Tragédia na família de Frank Miller. Frank Miller, o renomado criador de quadrinhos, enfrentou uma tragédia pessoal em 2005, quando sua filha, Juliette, foi diagnosticada com uma doença rara e grave. Doença de Juliette, que tinha apenas 14 anos na época, foi diagnosticada com uma doença chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética que afeta a produção de colágeno no corpo. A doença causa problemas de saúde graves, incluindo dor crônica, fraqueza muscular e problemas de circulação. Luta pela vida de Juliette. Frank Miller e sua ex-esposa, Lynn Varley, lutaram para encontrar um tratamento eficaz para a doença de Juliette. Eles viajaram por todo o país procurando especialistas e tratamentos experimentais. No entanto, a doença de Juliette continuou a se deteriorar e ela foi forçada a usar uma cadeira de rodas. Morte de Juliette em 2013. Juliette faleceu aos 22 anos devido a complicações relacionadas à sua doença. A morte de Juliette foi um golpe devastador para Frank Miller e sua família. Legado de Juliette. Frank Miller criou uma fundação em nome de Juliette para ajudar a financiar a pesquisa e o tratamento de doenças raras. Ele também criou uma série de quadrinhos intitulada The Spirit, em homenagem à sua filha. A tragédia pessoal de Frank Miller é um lembrete da fragilidade da vida e da importância de apreciar cada momento com os entes queridos. Os contratos milionários de Frank Miller. Frank Miller é um dos criadores de quadrinhos mais bem-sucedidos e lucrativos da indústria. Ao longo de sua carreira, ele assinou vários contratos milionários com editoras e estúdios de cinema, garantindo sua fortuna e influência na indústria do entretenimento. Contrato com a DC Comics em 1986. Miller assinou um contrato com a DC Comics para criar a minissérie Batman, o Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns. O contrato garantiu a Miller uma porcentagem significativa dos lucros da série, que se tornou um sucesso de crítica e público. Contrato com a Marvel Comics em 1990. Miller assinou um contrato com a Marvel Comics para criar a série Daredevil Born Again. O contrato garantiu a Miller uma taxa de página mais alta do que a usual, além de uma porcentagem dos lucros da série. Contrato com a Hollywood em 2005. Miller assinou um contrato com a Dimension Films para adaptar sua série Sin City para o cinema. O contrato garantiu a Miller uma taxa de roteiro de 1 milhão, além de uma porcentagem dos lucros do filme. Valor dos contratos. Contratos de Frank Miller são estimados em dezenas de milhões de dólares. Aqui estão alguns exemplos. Contrato com a DC Comics para Batman, o Cavaleiro das Trevas, 1986. O 1 milhão, aproximadamente, o 2,5 milhões desse em valores atuais. Contrato com a Marvel Comics para Daredevil Born Again, 1990. Os 500 Years 000, aproximadamente os 1 milhão mais em valores atuais. Contrato com a Dimension Films para Sin City, 2005. Os 1 milhão, aproximadamente os 1,5 milhão em valores atuais. Esses contratos milionários garantiram a fortuna de Frank Miller e o
estabeleceram como um dos criadores de quadrinhos mais bem-sucedidos da indústria. Processos contra Frank Miller. Frank Miller, o renomado criador de quadrinhos, enfrentou vários processos ao longo de sua carreira. Aqui estão alguns exemplos. Processo por plágio, 2006. Em 2006, Miller foi processado pelo roteirista e diretor de cinema Gary Friedrich, que alegou que Miller havia plagiado sua ideia para o personagem de Ghost Rider. O processo foi resolvido fora dos tribunais. Processo por direitos autorais, 2011. Em 2011, Miller foi processado pela artista e escritora Wendy Pini, que alegou que Miller havia violado seus direitos autorais ao usar uma de suas histórias em quadrinhos sem permissão. O processo foi resolvido fora dos tribunais. Processo por calúnia, 2013. Em 2013, Miller foi processado pelo diretor de cinema, Robert Rodrigues, que alegou que Miller havia feito declarações caluniosas sobre ele em uma entrevista. O processo foi resolvido fora dos tribunais. Processo por violação de contrato, 2018. Em 2018, Miller foi processado pela editora de quadrinhos Dynamite Entertainment, que alegou que Miller havia violado um contrato para criar uma série de quadrinhos. O processo está em andamento. Outros processos. Miller também enfrentou outros processos ao longo de sua carreira, incluindo um processo por violação de direitos autorais em 2003 e um processo por calúnia em 2015. Todos esses processos foram resolvidos fora dos tribunais ou foram arquivados. É importante notar que esses processos não afetaram significativamente a carreira ou a reputação de Frank Miller, que continua a ser um dos criadores de quadrinhos mais respeitados e influentes da indústria.